Olá, está entrando no ar mais um episódio do Ricole Pode. Aqui pode tudo, pode alegria, pode diversão, pode informação. E se quiser trocar a letra, né, como eu sempre digo, também pode. E hoje conosco, novamente, ele, né, Dr. Marcelo, o diretor técnico aí da Cuidar, ele que é especialista em fisioterapia aquática. Ele também vai contribuir aqui. Nós estamos no finalzinho, né, do Setembro Amarelo e a gente tem muita coisa aí para falar. Seja bem-vindo, doutor Marcelo. Muito obrigado, Janaína. Muito boa noite a todos, tá? E é um prazer estar aqui novamente com você. Eita, gente, nós temos novidades, porque a Cuidar participou aí de uma jornada, é isso, doutor? Positivo. Participamos da 21ª Jornada Maranhense de Psiquiatria, um evento fantástico, muita coisa boa aconteceu. E me fale assim, primeiramente, qual foi o objetivo da Cuidar estar nesse evento? Bom, Janaína, o objetivo da Cuidar estar nesse evento, nesse tipo de evento, na verdade, é mostrar não só para a comunidade civil de São Luís, mas também para a comunidade científica, que naquele caso era voltada ao público da psiquiatria, os serviços da Cuidar. Existe um ditado que é bem verdadeiro, né? Só é visto, você só é lembrado quando é visto, né? Verdade. Então, para ser visto, né? Na verdade é o contrário, né? Você entendeu. Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado, perfeito. É esse, vem aí. Então, é basicamente isso. A gente precisava mostrar o nosso diferencial na nossa cidade, tá? Que é nossos serviços de fisioterapia, que não são só da aquática, mas também eles são voltados para a terapia de solo, quando se pensa em fisioterapia, mas também de exaltar os nossos serviços que nós tínhamos a oferecer para os nossos pacientes, os nossos futuros pacientes naquele momento, que era basicamente o serviço da psiquiatria, através da doutora Isaura, e também pelo corpo clínico da nutrição, que a Cuidaúde já conta como oferta de serviços. Ah, maravilhoso. E para você aí que está pensando assim que a fisioterapia não tem nada a ver com saúde mental, é só você dar um clique aí no nosso último episódio. A gente falou sobre a correlação da fisioterapia com a saúde mental. Só que hoje a gente vai entrar num campo que aborda mais a questão da psicologia, da psiquiatria. Tá certo? E, doutor, me discorra como é que foi o evento, foi quantos dias? Bom, o evento foi muito bacana, ele se resumiu em 2 dias, tá? Realizados ali no Hotel Luzeiros. Por lá passaram profissionais da psiquiatria maranhense e alguns profissionais a nível nacional, onde eles puderam mostrar um pouco das suas práticas clínicas, o que era feito nos seus locais onde eles atuavam, e também alguns expositores também se mostraram presentes. O pessoal da Johnson & Johnson, por exemplo, se mostraram presentes naquele local. E foi muito bacana, porque conseguimos ali expressar um pouco de que nós vivemos no nosso dia a dia ali nas práticas clínicas realizadas na Cuidar, e para que aqueles médicos, aqueles profissionais da saúde que estão envolvidos nesse contexto de saúde mental pudessem reconhecer as terapias aquáticas que a fisioterapia em questão estava em exposição para aquele público de pacientes. Ah, bem interessante. E me diga uma coisa, na clínica, quando que o senhor observa que a pessoa precisa passar pelo psicólogo, onde é que identifica o cliente? Isso é muito legal porque, assim, existe uma série de questões que cada um aqui tem em suas cabeças. Então, é muito interessante a gente ter esse olhar e fazer o devido encaminhamento aos profissionais que podem ser o psicólogo em questão, para que eles possam buscar um melhor alinhamento de resolução, né, do como ele encara as situações do seu dia a dia, situações de perda, situações de autoflagelo, de melhor entendimento de como se importar numa necessidade que o dia a dia daquela pessoa pode estar exigindo daquele indivíduo. Então, é imprescindível que qualquer profissional da saúde, não só nós lá da Cuidar, mas que todos os profissionais mesmo estejam engajados nessa ótica de poder encontrar em seus pacientes ou ainda nos familiares dos seus pacientes que vão acompanhar ali no dia a dia a devida eleição, porque hoje, Janaína, é um mal que vem se alastrando, ele é um mal que não é de hoje, é um mal já
já antigo da sociedade, mas que ele realmente vem tendo uma proporção né? Que a gente jamais esperava. Então, é sempre bom você ter esse olhar de cuidado com os outros, né? O interessante, né, para vocês verem como a Cuidar, ela é uma clínica completa, porque ela se preocupa, não só, porque poderia, uma clínica de fisioterapia, faria o trabalho de fisioterapia muito bem feito, por sinal, porém, né, ali naquela coisa, mas não, abrange várias coisas, ou seja, a pessoa se sente segura, por quê? Porque ela vai chegar num ambiente em que ela vai ser acolhida, ela vai ser ouvida, ela vai ser observada, vai ser tratada e, conforme for a questão do tratamento, ela será encaminhada, né? Ou seja, uma junta, como eu digo logo, de profissionais que estão empenhados para o bem-estar do paciente. Perfeito. Janaína, para você ter uma ideia, a gente passa despercebido na ótica de muitas pessoas quando a gente assim, eu tive uma lesão qualquer, mas não se trata apenas de uma lesão qualquer. Na verdade, nunca se tratou. Se trata, sim, de um indivíduo que, dentro desse contexto de uma lesão específica, ele passa por páginas dos seus aspectos pessoais, dos seus aspectos de trabalho, dos seus aspectos de relação com outras pessoas, né? De perdas de oportunidades, né? Que deixam de ser experimentadas na cabeça daquelas pessoas em razão de uma lesão. Uma lesão que, imagina que uma lesão de joelho, por exemplo. Você perdeu uma oportunidade de trabalho porque você precisaria estar íntegro para realizar determinadas atividades, aí por conta de uma lesão específica, você se viu numa realidade de perda de uma oportunidade de um trabalho, por exemplo, imagina. Então, para algumas pessoas isso pode soar pesado, realmente. Então, entende que não é necessariamente só uma questão de lesão especificamente, mas sim de todo um contexto que ela pode circundar a vida daquele indivíduo. É interessante, porque às vezes, por exemplo, um cabeleireiro, se ele lesionar o braço, ele fica sem trabalhar. Ele fica sem trabalhar. Um jogador de futebol lesionou o joelho, né? Uma coisa. A depender do jogador. Ele pode até ficar, mas assim, abala um pouco o psicológico, certeza, não é? Porque, por exemplo, se for num campeonato, numa coisa assim. Porque existe um contexto da família também, né? Às vezes aquela pessoa, aquele trabalhador, ele é o provedor da família. E ali está 100% do que a família fatura. Então, entende? De uma hora para outra você perde a sua renda familiar. É a visão, gente, a visão ampla da coisa. Como ele falou, não é apenas só uma lesão. Nunca foi. Nunca foi, né? Vendo aí? E, doutor, na sua participação lá nessa jornada, eu vi que o senhor teve contato, né, com o Rui Palhano, que ele é uma pessoa que tem assim um nome já nessa coisa. Como é que foi esse contato? O que foi que lhe agregou, que agregou a ele também? O muito bacana de poder conhecer o Dr. Rui Palhano é que nos colocou nesse meio, né, da saúde mental aqui na nossa cidade. Então, sim, houve uma procura muito grande. O Dr. Rui Palhano é realmente um medalhão da medicina maranhense, né? Então, na saúde mental, então, nem se fala. E, assim, tem sido realmente uma abertura de portas. E eu fico muito feliz, porque pouco a pouco a gente vem gongando mais espaço aqui na nossa cidade. E fico contente porque momentos como esse, com o Dr. Rui Palhano, com qualquer outro médico que a gente venha a estrategicamente nos posicionar, é realmente agregador, porque, de novo, a população não conhece o serviço que a Cuidar pode oferecer para ela. Então, nós temos aqui uma gama de profissionais que hoje pode estar somando demais com a gente, e temos perspectivas futuras, né, de poder fazer aprimoramento, né, porque a vida é assim, a gente precisa estar se aprimorando. Então, é basicamente isso. E também é uma quebra de tabu, né? Porque às vezes a pessoa associa questões psicológicas, psiquiátricas com loucura, com não sei o quê. E, gente, não é. Lógico, eu já pensei isso na minha ignorância, mas, assim, a gente
Cara, a pandemia foi um divisor de águas muito grande para quebrar mesmo esses paradigmas, mostrar para a gente que a saúde mental importa, se não for a principal saúde, porque claramente ali comanda um monte de coisa, não é isso? Hoje nós somos uma sociedade onde a gente precisa entregar algoritmos, né? A gente precisa entregar melhores performances, a gente precisa entregar mais resultados palpáveis para que você possa manter ou ser aceito em qualquer projeto que seja. É verdade. Aí isso mexe muito, né, Mexe muito, porque nem todo mundo aqui está preparado para esse tipo de cobrança que a vida pode lhe impor. Isso pode, de novo, soar muito pesado. Então, a necessidade de ter um serviço como a Cuidar para estar ofertando esse amparo físico e de práticas clínicas socioemocionais também é muito positivo, com certeza. Ah, com certeza. Vamos lá. E também a gente vê, em alguns podcasts, a gente até demonstrou mais, pode até parecer clichê, mas não é. A gente quer falar um pouco dos métodos, como é que é aplicado, os métodos lá na Cuidar. Bom, nós temos a fisioterapia de solo, que nós aplicamos lá em nossos pacientes, onde por ele você pode estar experimentando práticas da terapia manual realizadas lá em nosso ginásio terapêutico. Nós temos um trabalho também muito voltado às terapias de mecanoterapia aplicadas lá em nosso ginásio, não só com a mecanoterapia, mas também a cinesioterapia, que é a mãe da fisioterapia, né? Todo fisioterapeuta que se preze, ele demanda a necessidade clínica do domínio do exercício como forma terapêutica de tratamento do paciente. Além disso, nós temos a eletroterapia. Por lá nós aplicamos vários recursos, não só da termografia, não só da fotobiomodulação, mas também de eletroestimulações analgésicas, de atermias através do ultrassom terapêuticos, LED terapias, enfim. Nós temos vários recursos onde a gente pode estar associando às terapias aquáticas e ainda com os outros profissionais que na Cuidar atendem. E, doutor, me explique, né? É bom perguntar. Qual a diferença assim, da terapia aquática para a terapia de solo? Tem muitas diferenças. Mas, bom, assim, de benefícios, com certeza, depende da lesão. A mais marcante de todas é o fato do paciente estar exposto num ambiente que é a piscina, a água em si. Sim. Então, nós temos ali em nossa piscina, especificamente falando, um ambiente clorado, devidamente tratado e com a temperatura ambiente controlada. Então, lá na nossa piscina, nós temos um local onde o paciente vai estar com o corpo imerso, que a depender do nível da altura do paciente, a gente ajusta esse nível de imersão. Além do que, essa temperatura que vai estar sendo experimentada por ele vai girar em torno de 34 graus de imersão. Por lá, o paciente vai estar realizando um trabalho que a gente chama de hidrocinesioterapêutico, de terapias manuais subaquáticas e os métodos que a gente aplica em nossos pacientes por meio do método Halliwick, que é um método muito interessante que envolve não só um controle motor em ambiente aquático, mas também a necessidade de um aprendizado no ambiente em que ele está se encontrando, que é a piscina. Além disso, nós temos o método Bhajar-Hagas, que é um método específico voltado para um tratamento de controle motor, de flexibilidade, de força muscular, e ainda as terapias que é o queridinha da clínica, né? Que é o método Watson, que a gente utiliza com bastante propriedade nesses aspectos de controle emocional, mental, melhora do sono, dor muscular, flexibilidade. É isso. É assim, basicamente, que nós atuamos. E aqui conosco também a Isaura Paiva, bem-vinda. Obrigada. Ela que é bacharel em Psicologia pelo SEUMA, pós-graduanda em Neuropsicologia pelo IPOG, pós-graduanda em Intervenção ABA, é assim, né? ABA, aplicado ao transtorno do espectro autista e deficiência intelectual, também pelo IPOG.
Bem-vinda. Muito obrigada. Ela que chegou também, aí, ó, tá vendo? A cuidar, cuidar, o nome já está dizendo, é uma equipe aí maravilhosa. Reforço, complemento. Então, Isaura, fala pra gente, a gente vai começar agora de como acabou, começar pelo começo. Vamos lá. Né? Psicologia para tapado. O que é a psicologia, gente? Porque o pessoal, como eu estava falando com o doutor Marcelo, o pessoal acha que psicólogo, o pessoal está doido, tá não sei o quê. Não, fala para a gente o que é a psicologia. Existem muitos tabus que envolvem a psicologia e, principalmente, o atendimento psicológico. É verdade. As pessoas associam que as pessoas que fazem a psicoterapia, elas são loucas ou que elas estejam passando por algum distúrbio. Um transtorno mesmo. São essas palavras que as pessoas usam. Porém, a psicologia é uma ciência que estuda o comportamento humano. E a psicoterapia, ela auxilia o indivíduo a buscar autoconhecimento, a tratar alguns transtornos, por exemplo, a ansiedade, a depressão, e ela tem base e comprovação científica que a pessoa consegue, sim, ter melhoras significativas, ter qualidade de vida. Então, para você fazer psicoterapia, a primeira coisa, você precisa escolher um psicólogo. O primeiro passo é esse. E aí, nos atendimentos psicológicos, a princípio, nós, como profissionais, temos que criar aquele vínculo terapêutico com o paciente. Ele precisa se sentir bem, ele precisa estar acolhido diante dessa correria do dia a dia, tantas demandas que as pessoas têm na vida, acaba que, às vezes, a gente esquece de olhar para a gente. Às vezes, as pessoas têm dificuldade de se enxergar e até mesmo falar de si. É mais fácil você falar do outro, você enxergar o outro, elogiar ter resposta para o outro. Isso é muito verdadeiro, né? Isso E eu acredito que uma das coisas mais importantes do meu trabalho é as respostas que nós temos. Que uma pessoa que chega numa situação de adoecimento e de buscar mesmo esse se enxergar e ela conseguir evoluir é muito significativo. Eu acredito que eu escolhi uma missão na minha vida, ou a missão me escolheu, que é cuidar das pessoas. E nesse processo de cuidar de pessoas, conhecer histórias, tem dado muito sentido também para a minha vida. Porque para você ser psicólogo, você é uma pessoa, um ser humano como outro qualquer. Porém, você enxergar o outro com empatia, com respeito, entender e não misturar. Sim, porque assim, a pessoa ela vai fazer o atendimento psicológico, podem surgir diversas demandas, de acordo com cada vivência, e cada indivíduo é único, é subjetivo. E o psicólogo ele não está ali naquele papel como alguém superior. Muito pelo contrário. Ele está ali para ter uma empatia diferente. Por isso que não dá para dizer que eu vou fazer minha terapia hoje no bar, eu vou fazer minha terapia hoje fazendo compras, eu vou fazer minha terapia praticando atividade física, eu vou para academia. Não é terapia. Isso é terapêutico. É terapêutico você sair com uma amiga para tomar um café, é terapêutico você correr na praia, é terapêutico você ir para a academia. Mas a psicoterapia, ela não substitui. A psicoterapia ela tem ali todo um processo, é feito um planejamento terapêutico para aquele paciente de forma muito individualizada, não é uma coisa mecanicista, ela é humanizada. Respondi tua pergunta? Né? Respondeu. E agora, essa questão da associação da fisioterapia com a psicologia, essa questão aí sobre saúde mental, pós-trauma, como é que é feito, por exemplo, jogando já para lá, a questão do atendimento, como é que identifica que uma pessoa lesionada, ela está precisando passar pelo psicólogo? A clínica, ela tem um acompanhamento, tem
É uma equipe multidisciplinar. Isso. Então, por exemplo, se o Marcelo perceber que aquela pessoa precisa fazer um acompanhamento também com a psicóloga, vai fazer a indicação. E eu também, como profissional, como psicóloga, eu percebo, às vezes, e tem que ter essa troca. Um indivíduo, às vezes, ele não vai ter somente um acompanhamento. A pessoa precisa, às vezes, ter esse acompanhamento multiprofissional para ter bons resultados. Com certeza. Interessante, né, gente? E já falamos um pouco dessa quebra de tabu, né? Sobre o atendimento psicológico, como é que, tipo, é feito a abordagem, porque, assim, às vezes as pessoas, elas são muito resistentes, né? Porque eu posso identificar na outra, mas como você falou, em mim eu não identifico. Aí que está uma grande questão. Só faz terapia não é quem precisa, é quem quer. Você se dar essa oportunidade de falar de si, de se enxergar, de ver as suas disfuncionalidades. Se expor, né? Não é algo fácil. É desafiador. Como que eu vou encontrar uma pessoa que eu nunca vi na vida para falar das minhas questões? Mas, assim, por isso que eu falei sobre o vínculo terapêutico. Sim. Quando o vínculo terapêutico ele é bem estabelecido, a pessoa ela vai se sentir à vontade e usando as técnicas, usando todo aquele processo de você vai ter um plano terapêutico para aquele paciente. É claro que a gente consegue atingir os objetivos, porém a terapia ela é para quem quer, não é para quem precisa. Às vezes a pessoa ela está disfuncional, está gerando alguns conflitos dentro da família, dentro do trabalho, mas ela precisa ter a consciência de se dar essa oportunidade para ir. Eu não posso obrigar, eu como profissional não posso obrigar, você vai ter que fazer a terapia. Isso aí. Se a pessoa não quiser, algumas pessoas elas desistem do processo, outras dão continuidade, algumas retomam em outro momento, porque não existe... em 6 sessões, você vai fazer 6 sessões e você vai ter resultados. Isso é coisa de charlatão. Nós trabalhamos com ciência baseada em evidência científica. Cada indivíduo tem a sua subjetividade, as suas particularidades, e cada processo é muito individual, muito único. Algumas pessoas elas fazem por pouco tempo, outras precisam de mais tempo, e aí isso somente durante o processo de psicoterapia que é avaliado, analisado, para saber direito. É interessante, né, que a gente já até comentou algumas vezes essa questão de traumas. O doutor Marcelo falou que nunca é só um trauma. Tipo assim, nunca é só uma lesão. Nunca foi. Mexe com todo um contexto. Imagina um profissional que trabalha com as mãos, aí de repente, né, e precisa daquilo ele é autônomo e precisa daquilo para como é que a cabeça dele não vai? Lógico, ele vai para fisioterapia e tal, mas assim, o contexto todinho aí é que entra, não é? Isso afeta a qualidade de vida dele. Algumas pessoas, quando elas deixam de ser funcionais ou produtivas, até mesmo em prover a família, imagine o peso que dá na saúde mental desse indivíduo. Mexe com a família, né? Não consegue mais fazer o que ele fazia, né? antes. Aquela força. Então, isso afeta diretamente na autoestima da pessoa. E a pessoa ficar, por exemplo, dependendo do outro para fazer coisas mínimas que fazia antes, que agora não consegue. Mas aí eu acredito que juntando um tratamento de qualidade, uma equipe multidisciplinar, aquele indivíduo ele pode se voltar aos poucos. De verdade. Porque é a junção de tudo. Por isso que é interessante, né? A questão da família, tá? Ali, não se trata só apenas do paciente também, né? Trata muito da família, né? E a família também adoece. E aí é um filho que desenvolve um determinado gatilho, né? Acaba que uma pessoa que ela tem um trauma e ela precisa ali de algum tratamento, envolve a família inteira, porque as pessoas precisam dar suporte, quem que cuida, sabe? Quem que cuida de quem cuida. Então, assim, acaba afetando todos, e por isso que é importante
nesse momento de adoecimento de um indivíduo da família, as pessoas ter alguém ali para manejar, para orientar, porque fica mais fácil. Fica muito mais fácil. Não adianta. Algumas pessoas também confundem muito a questão dos adoecimentos, por isso que é muito complicado ainda, precisa se quebrar muitos tabus com relação à saúde mental. E, às vezes as pessoas sempre associam que saúde mental é falta de Deus, ou então que a pessoa, aquilo vai passar, que é frescura, e as pessoas elas dão sinais o tempo todo que estão passando por alguma... Excelente. Os sinais, eles são muito evidentes. Só que eu acredito que, diante de tantas circunstâncias e dessa dificuldade de ter empatia e de olhar para o outro, as pessoas acabam não sendo acolhidas. Se alguém, por exemplo, some do WhatsApp, dos grupos, agora sumiu, agora não quer falar com ninguém. Mas talvez aquela pessoa ela está sendo julgada de uma forma errada. Sim. Ela pode estar passando por um processo de isolamento social. E isso é um sinal. É um sinal. Então, assim, se a gente for parar para pensar nos sinais, eles são inúmeros. E é importante acolher essas pessoas. E é interessante que eles podem também estar mudando, né? Se modificando esses sinais, né? Sim. Que às vezes eu entendo que cada indivíduo ele se manifesta de uma forma, mas a depender muito da situação, né? Do que ele está sendo experimentado ali, né? Porque além daqueles que tem o isolamento social, tem os que estão sorrindo. Perfeito, perfeito. Tem os que estão sorrindo. Que tem aquela maquiagem. Que no trabalho, com os amigos, não demonstram. São sempre pessoas muito positivas, sabe? Mas que naquele momento que ele está só. O importante, dentro desse contexto de olhar para o outro, é você realmente acolher as pessoas. Eu acho que é uma das coisas mais importantes. Não adianta a gente falar tanto de saúde mental e no dia a dia, no trânsito, você não ter paciência. Às vezes aquela pessoa está passando por um processo. Não fazer o exercício dela. Não é, gente? Aí a gente tem algumas perguntas, né, meu diretor? Temos algumas perguntas. Dessa vez eu não fui para a rua, que eu estou uma pessoa um pouco combalida. Mas eu pedi para a galera gravar. Eu gosto de ir para a rua lembrar dos meus tempos áureos de repórter de rua. Olha só. Me chamo Ana Oliveira e eu queria saber qual a importância da psiquiatria no tratamento com a fisioterapia. Legal. Uma visão. Minha amiga, é o seguinte, importante demais essa tua colocação, porque, na verdade, nunca se tratou apenas dessa relação da psiquiatria, que pode ser, sim, essa correlação com a fisioterapia, mas também com os demais profissionais, né? Não, doutora Isaura? Porque existe toda uma relação, de novo, que aquele contexto, aquele paciente pode estar inserido. Claro, existe toda uma relação também que é uma peculiaridade da avaliação do psiquiatra, que também vai de comum acordo com a peculiaridade da avaliação cinético-funcional, que é a avaliação do fisioterapeuta. Sim. Então, encontrar essas necessidades clínicas que o paciente pode ter, a depender das suas queixas, e das expectativas que o médico pretende alcançar com a conformidade do seu tratamento, sim, é super bem-vindo, porque você consegue alinhar o que aquele médico pretende desenvolver com aquele paciente naquela determinada protocolo medicamentoso e o que aquele fisioterapeuta depende desenvolver com aquele paciente naquele mesmo momento, que seja para um controle inflamatório, que seja para uma melhora da qualidade de sono, que seja para uma melhora da recuperação tecidual, enfim, depende muito e conforme for a necessidade clínica daqueles profissionais que estiverem envolvidos nesse contexto, avaliar. Está vendo a importância aí do trabalho em conjunto? Né? Sempre. De novo, uma andorinha não faz verão, né? Não é isso? Então, é muito disso. Você fazer essa devida correlação do que aquele paciente está se encontrando naquele contexto. Porque o que é importante para mim como terapeuta, às vezes, não é para você como médica. E, de novo, que não é igual para você como paciente. Entende? Então, alinhar esses interesses nesse meio tempo é que mora grande parte do sucesso.
Isaura, eu estava comentando com o doutor Marcelo a questão da pandemia, né, que foi um divisor de águas. Sim. Em relação a isso, contribuiu muito para essa quebra de tabus, quebra de paradigma em relação da psicologia, psiquiatria, em relação a também das terapias, né? E sobre terapias, e sobre a psicoterapia, que é o atendimento, se expandiu muito a questão do atendimento online. Sim. Porque estavam todos isolados, ninguém podia sair, e nesse período houve muito o início dos atendimentos online, que é possível também realizar um excelente trabalho realizando o atendimento online. Eu acho que nunca houve assim a necessidade, né, e a pessoa se voltar para a importância, né, de um trabalho com não só com a psicologia, principalmente, né, que foi algo que quebrou assim os tabus mesmo, ampliou a visão da gente, que a gente realmente necessita. Por exemplo, a gente ficou isolado fisicamente, mas houve a necessidade da convivência, nem que seja virtual. E essa ausência da convivência fez falta. Fez, bateu saudade, bateu, né? Mudou daquele muito, momento social, né? daquele churrasco, as pessoas ficavam com medo de estarem se reunindo. E, por exemplo, às vezes uma pessoa que era idosa não podia receber os filhos na própria casa por uma questão de prevenção. E o toque, gente, o doutor Marcelo sabe que o trabalho dele é feito justamente com o toque. São profissionais da proximidade, né? Do toque. Né? E aí realmente foi complicado. Tem mais uma pergunta, mais duas. Olá, me chamo Beatriz Carvalho e gostaria de saber qual a contribuição da psicologia no tratamento de fisioterapia. Certo. Uma pessoa que faz o acompanhamento psicoterápico, ela estará pronta para realizar outros tratamentos. Por exemplo, às vezes uma resistência de realizar ter a necessidade de realizar um outro tratamento. Então, geralmente, o paciente ele vem com uma demanda, mas ele às vezes precisa passar por outros profissionais. Sim. E as áreas da saúde, elas nunca estão soltas, elas sempre andam correlacionadas, entrelaçadas. E a fisioterapia, ela faz parte também da área da saúde. A psicologia faz parte, então não tem como desassociar. É importante entendermos que cada indivíduo ele vai ter ali as suas peculiaridades e fazer um acompanhamento juntos é importante, porque acaba ajudando nesse processo. Certo. Mais uma pergunta. Olá, meu nome é Stephanie Assunção e eu gostaria de saber quando devo procurar um psicólogo. Isso aí já é a parte voltada da gente. A gente apontar os outros. Olha, tu tá precisando, mas da gente, quando é que o gatilho... Falar é terapêutico. Sim. Então, tem coisas que você não quer falar para sua mãe, tem coisas que você não quer falar para sua amiga. Sabe por quê? Porque o nosso amigo, a nossa mãe, por mais que seja alguém que a gente tenha um certo vínculo, ele vai falar sobre as suas próprias experiências, sobre as suas vivências. Ele pode te ajudar em algum momento. Às vezes ele vai falar o que tu quer ouvir. Exatamente. Só que assim, quando você faz um atendimento com um psicólogo, ele está fazendo uma escuta qualificada. Então, você pode procurar um psicólogo por qualquer motivo. Se você está se sentindo com dificuldade de fazer a escolha profissional, se você está passando por um momento de luto, separação, Sim. quando você engravida, Sim. ou quando você ganha um filho. Então, muda de emprego, muda de cidade, qualquer alterações, né? Os benefícios da psicoterapia, eles são muito grandes. A pessoa vai buscar autoconhecimento, ela vai ser ouvida de forma qualificada. E você pode procurar o psicólogo para que você seja ouvido de uma forma qualificada. Você não vai lá só conversar, você vai
ser ouvido de uma forma diferente de quando você é ouvido por alguém que te ama. Às vezes a pessoa que te ama, às vezes a pessoa que te conhece, ela vai minimizar, vai tentar te proteger. Você vai pedir uma opinião para o psicólogo? Não, o psicólogo ele não dá opinião. Mas se você for conversar com a tua amiga, ela vai te dar uma opinião. Amiga, eu devo me separar do meu marido? Te separa, vamos curtir a vida. É verdade. Aí não Aí dá, não né? vê o contexto, né, das coisas. E no atendimento psicológico tem todo um contexto. A mulher casada vai perguntar para a solteira que tá piriguetando. Ela, minha irmã, tu tá perdendo muito tempo. diferente. É muito diferente. Não é, não. Então, gente, doutor Marcelo, a Isaura Paiva, eles fazem parte lá do corpo clínico, que eu digo logo, da Cuidar. Né? Eu queria que vocês, para finalizar, a gente tem alguns minutinhos, né, gente? Nós estamos na última semana do Setembro Amarelo. Não dá para coisa. Não é só um mês. Isso aí é algo, né, Isaura, que tem que ser. Sim, o Setembro Amarelo é o mês da conscientização, a prevenção do suicídio. Então, não significa que não possamos falar disso em outros momentos. Só que esse mês é dedicado a essa campanha. É importante falarmos sobre saúde mental, sobre psicologia, psiquiatria, sobre saúde em todos os contextos, porque nós precisamos cuidar da nossa saúde. Eu posso ter agora milhões na minha conta, mas e se eu não tiver saúde? Como que eu vou conseguir problemas são viver? Problemas, né? Nós precisamos pensar que a nossa saúde é importante. E algumas pessoas associam a saúde somente a uma questão física. Porém, a saúde mental é algo extremamente importante. É através dela que a gente consegue fazer tomada de decisões, consegue viver de uma forma... Quando você tem saúde mental, você consegue ter mais qualidade de vida, você consegue cuidar de si, você consegue cuidar do outro. E é isso. A própria Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, fala muito disso, esse contexto geral da saúde, né? Que não é só, de novo, um bem-estar físico, mas que também é social e familiar, né, mental. Então, esse contexto social, mental e físico é muito imperativo nas nossas vidas. Então, entende que, às vezes, você está bem em uma dessa tríade e não está bem nas outras. Então, precisa ter esse equilíbrio para que você possa viver bem, viver com qualidade de vida. Né? O equilíbrio é algo muito importante, só que vale salientar que, às vezes, por exemplo, você não vai conseguir manter esse equilíbrio todo que a gente fala. Né? Não é fácil. Em alguns momentos, você acaba de ter um bebê, você vai precisar focar mais ali na vida mãe e filho do que até na sua carreira. Nós vamos ter oscilações na nossa vida porque faz parte e é importante a gente compreender que existem essas oscilações. O processo, ele não é linear. Então, respeitar também que não vamos conseguir fazer tudo o tempo todo, que vamos ter os nossos limites, mas é importante também reconhecer os limites para que isso não venha gerar nenhum adoecimento, porque quando alguém adoece, automaticamente as pessoas ao redor também adoecem. Com certeza. Então, é importante esse olhar para a saúde no âmbito geral, mais amplo, e que as pessoas comecem a quebrar mesmo esse preconceito com a saúde mental, que ela é extremamente importante. E só para finalizar, o grande finale falar um pouco dessa questão de como identificar que a pessoa está com pensamento suicida, está voltado mesmo, está querendo... Dá indícios, né? Com esses indícios de querer mesmo ceifar a vida. Geralmente, a pessoa ela apresenta alguns sinais nesses estágios, que um deles pode ser alguém que começa a fazer doações de bens, já deixar tudo organizado, usar falas, eu quero sumir, eu não queria estar aqui, eu não sirvo para nada, uma autodepreciação. São alguns sinais que geram, que precisam gerar esse olhar mais atento. Né?
Então, é isso, gente. Por isso a importância, né, dessa correlação, né? E a gente parar de querer resolver os problemas dos outros e achar que fulano está com frescura, que não... se fosse comigo, mesmo se fosse contigo, ia ser era pior. Ou então dizer, na minha época o psicólogo era o cinto, que ninguém fale isso perto de mim. Porque agressão é algo que não vai solucionar a vida de ninguém. A gente precisa entender que nós estamos em uma outra fase. As pessoas estão mais diferentes, nós temos mais acesso à informação. Sim. Então, é importante entendermos que não dá para a gente ficar julgando, mas na minha época, minha avó tinha 10 filhos e cuidava de todo mundo. Gente, vamos falar sobre vida real aqui e agora? É aqui e agora. É verdade. Tá certo? Gente, queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigado. Que foi realmente um papo muito provedor, muito esclarecedor. Com certeza. Né? E eu fico muito feliz assim, em ver que a Cuidar, né, aqui na pessoa do Marcelo, na pessoa da Isaura, tem esse tipo de preocupação. Né? E não é só algo, eu vou fazer o meu trabalho e a pessoa que... Não, tem todo aquele contexto. Então, eu desejo sucesso para vocês. Obrigada. Certo? E até a próxima. Até a próxima.